Uma das perguntas que eu ouço com frequência de pessoas que procuram sinceramente fazer a vontade de Deus é a pergunta: qual é a coisa mais importante que Deus deseja de mim na vida cristã? É como o empresário que está sempre perguntando qual é o fundo do poço na linha. Vamos cortar todos os detalhes e as inúmeras possibilidades e os 1001 mandamentos. O que é que Deus realmente se importa em termos de foco principal, objetivo principal, o principal fim da vida cristã? E o que eu gostaria de fazer nessa sessão é me concentrar no que eu acho que a Bíblia diz que é a resposta a essa pergunta. Conforme eu leio as Escrituras, me parece que o ponto principal, o objetivo principal da vida cristã é a justiça. Que o que Deus deseja de nós, mais do que qualquer outra coisa, é a justiça. Agora eu enfatizo isso por uma razão. Eu ouço cristãos falando o tempo todo sobre piedade, a respeito de espiritualidade e até mesmo a respeito de moralidade. Mas você quase nunca ouve alguém falar a respeito de justiça. Na verdade, nunca um aluno no seminário veio até mim e disse: Professor Sproul, como eu posso me tornar uma pessoa justa? Agora talvez isso diga mais sobre mim do que sobre os meus alunos, que eles não se incomodem em me fazer uma pergunta como essa, pensando que estão perdendo tempo. Mas você os ouve preocupados com: eu quero ser mais espiritual, eu quero ser mais moral e assim por diante, ou mais piedoso, mas evitam o termo justo. E talvez seja porque ninguém deseja ser culpado de ser hipócrita. Como uma moeda corrente da nossa língua, a própria palavra justiça se tornou uma espécie de desvantagem. Mas se Jesus fosse entrar naquela sala esta noite e disséssemos a Ele: Senhor, qual é a principal prioridade que o Senhor tem para a sua igreja? Se Ele respondesse essa pergunta essa noite da maneira que respondeu no Novo Testamento, Ele diria o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos dar uma olhada neste texto de que todos nós já ouvimos falar. Quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra para primeiro existe a palavra protos. E na língua grega, o termo protos não significa simplesmente o primeiro em uma sequência de eventos. Isto é, um procedimento serializado, onde você tem o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto e assim por diante. Jesus não significa simplesmente o número 1 em termos de ordem cronológica, mas esta palavra protos no Novo Testamento carrega a implicação do que é primeiro, não apenas em ordem de sequência, mas é principalmente em termos de importância. Quer dizer, quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo: esta é a principal prioridade da vida cristã. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que Cristo quer do seu povo e dos seus discípulos são pessoas que realmente manifestam justiça. Agora, eu sempre digo que uma das declarações mais assustadoras que já veio dos lábios de Cristo foi a declaração que Ele fez quando disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Todos vocês já ouviram essa passagem, não já? E acho que o que me intriga nisso é que não parecemos estar muito preocupados com isso. Quero dizer, aqui Jesus dá um aviso horrível. Ele dá uma condição: se então necessária, A, menos que A ocorra, B não pode seguir. A menos que a sua justiça exceda, isto é, vá além da justiça dos escribas e fariseus, vocês não têm chance de entrar no reino de Deus. Agora, existem algumas maneiras de interpretar o que Jesus está dizendo.
Alguns comentaristas olham para essa frase de Jesus e dizem: bem, não temos nada para nos preocupar, porque o que Jesus está falando aqui é a justiça necessária para nós, para a justificação. Para sermos justificados, temos que ter justiça perfeita. E, obviamente, a justiça dos escribas e fariseus era imperfeita. E a única maneira de você entrar no céu é pela justiça perfeita. E, graças a Deus, isso é o que nós temos pela fé em Cristo, onde recebemos, por intermédio do decreto de Deus, a imputação da justiça de Cristo. E, obviamente, a sua justiça excedeu a dos escribas e fariseus. E, visto que possuímos pela fé a justiça de Cristo, podemos dar um suspiro de alívio e não precisamos nos preocupar com este aviso terrível que Jesus deu naquela ocasião. Agora, eu acho que é bem possível que isso seja exatamente o que Jesus tinha em mente. Que quando ele disse: a menos que a justiça de vocês exceda dos escribas e fariseus, vocês nunca entrarão no reino dos céus, que talvez o que ele tinha em mente fosse a imputação de sua própria justiça, que é a única maneira pela qual podemos permanecer na presença de Deus. Mas vocês se lembram que na época da Reforma, quando Lutero andava por aí ensinando a justificação somente pela fé, ele usou uma frase em latim que desde então se tornou tão famosa que todo cristão pode recitá-la, que a pessoa justificada é simul justus et peccator. Todos vocês conhecem essa frase, não é? Ao mesmo tempo, justo e pecador. Justo apenas pela aplicação da justiça de Cristo. Ainda recebemos a justiça de Cristo, embora sejamos de fato e por nós mesmos ainda pecadores. Mas Lutero disse, na nossa santificação, que não fica assim. Que a pessoa que é declarada justa pela fé, se essa fé for de fato genuína, e não simplesmente uma reivindicação de fé ou uma charada aqui, mas que é uma fé autêntica. Então, Cristo realmente começará a ser formado na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai começar a mostrar o fruto da justiça. Então, a outra metade dos comentaristas olha para o alerta de Jesus e diz que o que Jesus quer dizer é que, a menos que as nossas vidas comecem a manifestar uma qualidade de justiça que excede a dos escribas e fariseus, então esse é o sinal mais seguro de que a fé que professamos não é genuína. Portanto, embora não ensinemos a justificação pelas obras, nós ainda estamos muito preocupados com o fato de que o Novo Testamento nos chama a mostrar a nossa fé pelas nossas obras. E a justificação é pela fé, mas a santificação é onde nós crescemos em justiça autêntica. Agora, se essa declaração de Jesus não coagula o seu sangue, deixe eu começar a ferver o caldeirão. Porque o que eu gostaria de fazer no tempo que nos resta nesta sessão é considerar a justiça dos escribas e fariseus. Considerar esse nível de justiça que nós somos chamados a exceder, se quisermos agradar a Deus com as nossas vidas. É tão fácil para nós simplesmente descartar essa declaração de Jesus, porque nós dizemos, bem, exceder a justiça dos escribas e fariseus, isso é moleza, isso é sopa de pato, pelo amor de Deus. Eles foram os principais objetos da ira de Jesus. Sempre que pensamos nos bandidos do Novo Testamento, pensamos nos fariseus. Eles eram os piores dos piores. Bem, por que os fariseus foram chamados de fariseus? Você não lê sobre os fariseus no Antigo Testamento, lê? A razão pela qual você não lê sobre os fariseus no Antigo Testamento é porque não havia fariseus no Antigo Testamento. Os fariseus, como um partido em Israel, surgiram após o exílio e o retorno do exílio. Bem, o que aconteceu foi que a nova geração do povo israelita começou a adotar as práticas pagãs daqueles que agora estavam no lugar. E eles esqueceram as suas tradições, eles se esqueceram da lei de Moisés e das promessas da aliança que Deus havia feito. Então, um grupo de pessoas que eram especialmente devotas
surgiram na nação, que eram as antigas contrapartes, senhoras e senhores, para os puritanos. Eles tinham esse desejo profundo de reformar a fé de Israel e restaurar a piedade da nação. Eles eram os conservadores de Israel, que queriam voltar ao passado e recapturar a pureza imaculada da comunidade de Israel. E então eles se destacaram deste zelo concentrado para obedecer à lei de Deus. E por causa da obstinação da mente deles, do desejo de justiça, eles foram chamados de separados, os fariseus. E em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, que os fariseus, como um grupo de pessoas, o início deles na história, como um grupo de homens cujo único negócio na vida era a busca da retidão. Eles se formaram na busca por justiça. Não havia nada casual ou arrogante no zelo deles para cumprir a justiça. Duvido que você conheça alguém que teve o mesmo tipo de determinação para encontrar a justiça como os fariseus, como um grupo, fizeram. Mas vamos pensar, bem, sim, talvez seja assim que eles começaram, mas quando o primeiro século chegou, eles degeneraram em tal impiedade que eram um bando de hipócritas e assim por diante, que Jesus chamou de víboras e as ameaçou com o inferno e tudo mais. Bem, vamos ver se essas pessoas no primeiro século que incorreram na ira de Cristo alcançaram quaisquer elementos de justiça, pelo menos pelo testemunho de Jesus. Ouvimos Jesus denunciando os fariseus quando lhes diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Agora, essa é uma acusação bastante contundente que Jesus faz dessas pessoas, mas enquanto ele está fazendo essa crítica, ele reconhece que eles são evangélicos, ou pelo menos evangelísticos, não no sentido de que eles estavam pregando o evangelho, mas eles tinham um zelo pelo alcance missionário, um zelo pelo evangelismo e a conversão sem paralelo no mundo antigo. Nesse sentido, então, digamos que a primeira coisa que aprendemos sobre os fariseus do Novo Testamento é que eles eram evangelísticos. Quão preocupados com missões e evangelismo estavam essas pessoas conservadoras? Jesus disse que eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter alguém à religião deles. Ir sobre a terra e o mar para fazer alguém se converter à sua religião. Eu passo 9 meses em cada ano, longe da minha casa, viajando e falando, dando palestras, ensinando e tudo isso. E eu faço tudo isso porque esse é o meu trabalho, e essa é a minha vocação, Mas eu duvido que um pedido de palestra viesse ao nosso escritório em Orlando e dissesse: Arce, estou morando aqui no estado de Washington, e eu não tive a oportunidade de ouvir muitos ensinamentos sobre o livro de Romanos durante a minha vida. Eu me pergunto se você estaria disposto a voar até aqui e passar alguns dias me ensinando palestras sobre Romanos. Duvido que aceitássemos esse convite para falar, de irmos por intermédio dos Estados Unidos para falar para uma pessoa. Eu não acho que faria isso, porque não tenho o zelo pela divulgação que essas pessoas tinham, que eles iam por terra e mar para falar com uma pessoa, para fazer com que uma pessoa fosse persuadida à maneira deles de pensar. Então, pelo menos nesse aspecto,
em termos de fervor missionário e zelo evangelístico, os fariseus me envergonham, e eu suspeito que envergonham a maioria de vocês também. O que mais isso nos diz a respeito dos fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Agora, a segunda coisa que aprendemos sobre os fariseus é que eles eram dizimistas. Não eram apenas dizimistas, senhoras e senhores, eles eram escrupulosos em obedecer às leis de Deus quanto ao dízimo. Em outras palavras, eles colocavam o dinheiro deles onde estavam as suas bocas. A última enquete que eu vi, que foi feita de cristãos evangélicos, aspas, nos Estados Unidos da América, indicaram que 4% dos proclamados cristãos evangélicos dão o dízimo de sua renda. 4%. Você se lembra do livro de Malaquias? Onde o profeta Malaquias é enviado por Deus para a família de Israel, virtualmente como um advogado de acusação. Esse era um dos papéis do profeta no Antigo Testamento, era convocar o povo de Israel perante o tribunal de Deus, às vezes para processá-los por violar os termos da sua aliança. E neste caso, Malaquias vem e a acusação que ele traz ao povo é a acusação de roubar a Deus. Então ele diz: roubará o homem a Deus? Ele levanta a questão, e é uma questão retórica, tipo, o que poderia ser mais impensável do que um ser humano ter a audácia de roubar o Deus Todo-Poderoso? Então a resposta é o quê? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o profeta fala à nação e diz: retendo suas ofertas e os seus dízimos, na verdade, vocês estão roubando a Deus. Coloque em termos do Novo Testamento, como alguém poderia buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e roubar o reino de Deus ao mesmo tempo? Agora, isso é concebível para vocês? E agora os fariseus ouviram isso e entenderam o dever de cada membro da comunidade da aliança que tinha diante de Deus. E o dever era pagar, devolver esse 10% para pagar o dízimo à casa do tesouro em Israel. Agora, eles eram tão, como eu disse, tão escrupulosos sobre isso que eles não simplesmente dizimavam em geral. Agora, o dízimo, em sua maior parte, era pago em produtos ou gado. E dava certo assim, ó, se você criava um gado e em um determinado ano você tinha 10 novos bezerros nascidos ali, então, o que você fazia? Um desses bezerros você devolvia para Deus. Se você cultivava trigo, cevado ou aveia, 10% da produção ia para Deus. E isso disparou, devo acrescentar, ok? Agora, o que os fariseus e os escribas fizeram foi isso. Se eles cultivassem vegetais ou vacas e eles tivessem 50 barris de trigo, eles pegavam 5 barris de trigo, mas se eles encontrassem umas 10 plantinhas de hortelã crescendo perto da porta deles, eles pegavam 10% e devolviam à igreja. Eles eram tão escrupulosos. Era assim, se você, no final do mês, você calculasse quanto você ganha, quanto você tem, você desse os seus 10% a Deus, mas você estivesse caminhando na rua e você encontrasse uma moeda na calçada, o que o fariseu faria é que a sua consciência incomodava, a menos que ele pegasse os 10% daquela moeda e certificasse que ele pagou 1 centavo desses 10 centavos para manter essa conta totalmente quadrada com Deus. Agora Jesus disse: vocês são escrupulosos quanto ao dízimo,
mas vocês omitem as questões mais importantes da lei. É uma boa notícia descobrir que Jesus não considerava o dízimo uma das questões importantes da lei. Isso foi uma coisa pequena, essa era uma questão menor da lei. Ele disse, essas coisas vocês deveriam ter feito. Eu estou feliz que vocês devolveram o dízimo, disse ele, mas vocês omitiram as questões mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Agora, quando eu ouço Jesus falar assim com eles, eu posso ouvir a nossa defesa como cristãos contemporâneos dizendo, bem, Senhor, sim, nós temos sido negligentes com o dízimo, 96% de nós roubamos o Senhor sistematicamente e nós não construímos nada na igreja como prioridade e tal, que estávamos dispostos a nos separar dos nossos próprios recursos assim para devolver ao Senhor o que o Senhor nos deu e como uma medida real da nossa obediência e fé, então assim por diante. Já ouço pessoas dizendo, bem, isso é o Antigo Testamento, não precisamos mais fazer isso mesmo e tal. Eles escaparam facilmente no Velho Testamento. O nosso é um pacto melhor, um pacto mais rico, com muito mais benefícios do que eles receberam no Antigo Testamento, e devo acrescentar muito mais obrigações e responsabilidades. O ponto de partida da vida cristã é o dízimo. Isso é menor, é simples, isso é uma coisa pequena. Mas poderíamos dizer a Jesus, Jesus, queremos agradar ao Senhor com nossas vidas e assim não vamos nos preocupar com questões menores e mais leves da lei, como o dízimo. Oferecemos a Ti justiça, misericórdia e fé. Eu me pergunto como isso vai terminar. Acho que a menos que sejamos fiéis nas pequenas coisas, é muito improvável que sejamos fiéis nas questões mais importantes da lei. Então, mesmo quando os fariseus estão sendo repreendidos por Jesus, ele pelo menos os elogia por reconhecer o fato que pelo menos eles devolviam o dízimo. Eles eram dizimistas. O que mais? Eles estavam debatendo com Jesus constantemente a respeito do que as Escrituras dizem. E Jesus disse, vocês buscam as Escrituras. Vocês fazem bem, crendo que nelas vocês têm a vida eterna. Mas este grupo de pessoas, de novo, que receberam a denúncia mais veemente de Jesus durante o ministério terreno de Cristo, foram reconhecidos por Jesus como estudantes sérios da Bíblia. Duvido que houvesse um fariseu em todo Israel que não acreditasse na inspiração da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia e na inerrância da Bíblia. A doutrina deles das Escrituras era impecavelmente ortodoxa. E eles não apenas tinham uma boa visão das Escrituras, mas eles estudavam as Escrituras, eles memorizavam, eles sempre ganhavam os exercícios de espada nas igrejas. O problema era que isso nunca entrava na corrente sanguínea deles, não é? Você entende por que isso é tão assustador? Eu quero dizer, existem todos os tipos de pessoas na igreja que não se importam com o evangelismo, que não pensam em dízimo e nunca abriram a Bíblia. Eles nem atenderam aos requisitos mínimos dos fariseus, mas e se tivermos feito todas essas coisas, se formos evangelísticos, devolvermos o dízimo, estudarmos a Bíblia, isso não prova nada. Mais um ponto ao considerarmos os fariseus, e há mais a ser dito, mas o tempo não permite, foi uma das coisas que Jesus reclamou dos fariseus, foi a ostentosa demonstração de piedade deles por intermédio de suas orações prolixas. Os fariseus gastavam todos os tipos de tempo em exercícios espirituais disciplinados em oração. Na verdade, eles adoravam ser chamados em reuniões públicas para orar porque eram tão eloquentes e as pessoas aplaudiam eles. Eles eram professores, os pregadores, faziam orações, eram evangelistas, os profissionais da religião da época. Mas o único problema que surge vez após vez quando
olhamos para o Novo Testamento, o modelo testamentário dos fariseus é que a religião do fariseu era estritamente externa. A palavra que Jesus usa para eles repetidamente é a palavra upokritos, hipócrita, que significa aquele que é um ator, aquele que na superfície manifesta uma religiosidade, uma espécie de piedade, mas cuja vida na dimensão mais profunda nunca, jamais atinge a justiça autêntica. Agora, de novo, o perigo aqui de reduzir a vida cristã a coisas externas é um perigo que vem em todas as eras. Não quero dizer que devemos negligenciar as coisas externas. De novo, não é ou que Jesus diz, estas coisas vocês deveriam ter feito e não negligenciar das outras. Não estou sugerindo que nós podemos dizer, bem, podemos dispensar a oração, podemos dispensar as disciplinas espirituais, podemos dispensar a leitura da Bíblia e todas essas coisas, como contanto que realmente nos importemos em ser gentis com nossos semelhantes e trabalhar pela justiça e tudo isso e esquecer toda essa piedade. Não é a letra ou o espírito. Mas a piedade é a letra e o espírito. É o externo e o interno. É o exterior e o interior. Não é o interior sem o exterior e não é o exterior sem o interior. Mas a justiça autêntica envolve obediência aos mandamentos de Deus.